Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui do GRAN, e vamos iniciar agora a nossa aula de raio-x da Banca FGV para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cargo de juiz. Nesta aula iremos abordar questões da Banca FGV, questões que têm sido recorrentemente cobradas em provas quanto aos assuntos ali indicados, e nós vamos identificar como é que a Banca FGV cobra. Além disso, vamos determinar também informações pertinentes de cada uma dessas questões, de modo a extrair esse máximo de conhecimento, tudo bem? Antes de a gente iniciar efetivamente nossa aula, eu peço a você que deixe seu like no nosso vídeo, pois ele é fundamental para todos nós. Quanto mais likes nós tivermos aqui, maior será a quantidade de conteúdo gratuito. E sem perder mais tempo, vem cá comigo, por favor, para o nosso material. Quero deixar à sua disposição meu Instagram, @profsamuelmarques. Qualquer dúvida já sabe, manda mensagem lá no meu direct que terei maior prazer de lhe ajudar. E vamos para a nossa primeira questão, pessoal. A primeira questão diz assim, ó: a Organização Internacional Alfa ajuizou a ação de reparação de danos em face do município Beta, tendo sustentado que os recursos que repassara a esse ente federativo para a realização de determinada política pública de viés prestacional teriam sido desviados. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, tendo o Beto considerado a sentença manifestamente contrária à Constituição da República. Além disso, após a interposição do recurso cabível, estando em processo de tramitação no âmbito do juízo ad quem, Beta constatou que sentenças similares foram proferidas em desfavor de outros municípios, o que levou a cogitar a formulação de requerimento ao Supremo Tribunal Federal para edição de súmula vinculante sobre a matéria. Na situação descrita, é correto afirmar que, item A fala, Beta não tem legitimidade para requerer a edição da súmula vinculante. Item B, o requerimento da edição de súmula vinculante não suspenderá a tramitação do processo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Item C, Beta deve requerer em petição fundamentada que o Tribunal Regional Federal da respectiva região requeira a edição de súmula vinculante. Item D, o STF somente irá apreciar o requerimento da edição de súmula vinculante caso seja interposto o recurso extraordinário no momento oportuno. E o item E, o requerimento de edição de súmula vinculante não configura prejudicial externa em relação ao processo principal, mas deve ser assegurado contraditório com alfa em seu âmbito. Bom, pessoal, essa questão aqui ela vai se encaixar numa condição relacionada às súmulas vinculantes, cuja previsão está lá no artigo 103A da nossa Constituição Federal, e que nós devemos definir algo muito importante, que é a sua legitimação para edição, revisão ou cancelamento, para propor a edição, revisão ou cancelamento. Sabemos que súmulas vinculantes são criadas somente por um tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal. Eles podem fazer isso de ofício ou por provocação. E a pergunta é: quem é que pode provocar? Vamos desenvolver esse raciocínio, mas antes disso, vem cá só para a gente fazer uma breve recapitulação sobre a temática das súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes presentes no artigo 103A da nossa Constituição Federal, artigo 103A da Constituição Federal, deixa eu só ajeitar esse T ali, artigo 103A da Constituição Federal. As súmulas vinculantes elas serão editadas, pessoal, por atuação do Supremo Tribunal Federal, que poderá fazer isso de ofício ou então por provocação. De ofício, ou seja, sem qualquer tipo de provocação, por sua manifestação própria, ou então mediante provocação. Beleza. E para a aprovação de uma súmula vinculante, o texto da nossa Constituição nos traz a condição que precisa de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 2/3 do STF. Devemos lembrar também, e esse é um ponto fundamental, pessoal, que as súmulas vinculantes elas vinculam toda a administração pública direta e indireta das esferas da federação, a administração pública, vou colocar logo dessa maneira, de uma forma geral mesmo. Além de vincular a administração pública, também vincula o Poder Judiciário, os demais órgãos, e aí eu vou colocar assim, ó, Poder Judiciário com exceção do Supremo Tribunal Federal, com exceção do STF. E quando eu falo do STF, é do plenário do Supremo Tribunal Federal, isso é até importante de a gente destacar. E por que não vincula o próprio Supremo? Muito simples. Porque se o Supremo tem a capacidade de editar, de revisar ou de cancelar a súmula, obviamente, se ele não quiser seguir o entendimento daquela súmula vinculante, ele vai lá e revisa, ele vai lá e cancela. Logicamente, então, ele tem a condição de se negar o cumprimento da súmula vinculante. E a gente deve entender que talvez mais importante do que aqueles que são vinculados é entender o que não é vinculado, né? Ó, não vinculam, não vinculam. Beleza? As súmulas vinculantes não vinculam, pessoal.
A atividade típica do poder legislativo em atividade típica, até por conta do princípio da separação dos poderes e do princípio da vedação à fossilização constitucional, poder legislativo em atividade típica. Além disso, a gente vai entender que não vinculam, sabe o que, pessoal? O próprio Supremo Tribunal Federal, né? A gente acabou de verificar. E aí, quando eu falo do STF, eu me refiro ao plenário, tá bom? Até porque as turmas do Supremo Tribunal Federal não têm quórum suficiente para editar, revisar ou cancelar uma súmula vinculante. Portanto, acaba não vinculando o plenário do STF. Esse é o raciocínio que a gente deve desenvolver, o que normalmente em prova é cobrado. Mas outro ponto fundamental que aqui quero destacar é quanto à legitimação. Quem são os legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes? Legitimados para propor, colocar aqui, ó, para propor edição, revisão ou cancelamento. São os mesmos, tá bom? Lembrando que é para propor. Quem edita, revisa ou cancela é o próprio Supremo Tribunal Federal. De acordo com a nossa própria Constituição, no artigo 103A, parágrafo 1º, diz assim: sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, podem propor edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes os legitimados que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, aqueles do artigo 103 da Constituição. Só que eu quero que vocês observem que a própria Constituição traz a ressalva, sem prejuízo do que for estabelecido em lei. A legislação hoje nos traz outros legitimados, além daqueles indicados no artigo 103, que são os legitimados para propor ADI, ADC, até mesmo a DPF. E aí eu quero trazer para vocês a seguinte associação, tá bom? Serão então legitimados para propor aqueles legitimados para propor ADI, ADC e ADPF. Aí eu aproveito o ensejo para a gente lembrar desses legitimados, tá bom? Esses legitimados podem ser lembrados mediante a regra do 444, para quem não sabe. Nós temos 4 pessoas, nós temos 4 mesas legislativas. Opa, deixa eu só ajeitar isso daqui. 4 mesas legislativas. Nós temos também 4 entidades. 4 entidades. Temos aqui o 444 como um ponto importante. Quem são as 4 pessoas? Nós temos o presidente da República, nós temos o Procurador-Geral da República, o PGR, temos também, tá, o governador de estado, e temos também o governador do Distrito Federal, Gov do DF. Essas são as 4 pessoas que podem propor ADI, ADC ou ADPF, que também podem propor a edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes. Além disso, nós temos 4 mesas legislativas, que são a mesa da Câmara dos Deputados, a do Senado Federal, a mesa legislativa, pessoal, das Assembleias Legislativas, Além disso, também a mesa legislativa da Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, para quem não sabe, é a Casa Legislativa do Distrito Federal, tá bom? E temos 4 entidades que são o Partido Político com representação no Congresso Nacional, Partido Político com representação no Congresso Nacional, no CN, assim como também nós temos o Conselho Federal da OAB, Conselho Federal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, assim como também temos outras 2 entidades que são a entidade de classe de âmbito nacional e a Confederação Sindical. Estou fazendo aqui a aplicação da regra do 444 para a gente acabar também revisando sobre esse tema que é bem cobrado em prova, os legitimados para propor as ações de controle concentrado. Só para a gente estabelecer aqui, ó, entidade de classe Confederação Sindical de âmbito nacional. Tudo bem, esses daqui também são legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes, mas não paramos por aqui. Além disso, diz a legislação, pessoal, a Lei 11.417 de 2006, inclusive vou até colocar aqui para vocês, tá? Que ela acaba trazendo para nós essa visão mais ampla. Lei número 11.417 de 2006 traz para nós outros legitimados mais,
Também podem propor os tribunais, e aí quando eu falar de tribunal, é tribunal no sentido geral, tá bom? Ó, a gente vai falar de Superior Tribunal de Justiça, de Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar. Todos os tribunais intermediários também podem propor, então vamos colocar os tribunais. Além dos tribunais, vamos falar também do DPGU, que é o Defensor Público Geral da União. Além deles, a gente vai falar também, sabe de quem, pessoal? Dos municípios. E aqui eu quero uma atenção especial. Quanto aos municípios, eles podem propor a edição, revisão ou cancelamento de súmulas vinculantes. Mas isso aqui está condicionado a um ponto essencial, que é o quê? Que é o fato, pessoal, de ser incidentalmente nos processos em que eles forem partes, como aqui na questão foi indicado, tá bom? Incidentalmente, deixa eu colocar aqui, ó. Incidentalmente, nos processos em que forem partes. Este é um ponto importante para todos nós. Em que forem partes. Logo, pessoal, a gente vai verificar que tem essa definição estabelecida pelo texto da nossa legislação. Com isso, então, o município ele não pode fazer isso fora de um processo em que não seja parte, né? Fora de um processo em que ele seja parte. A ideia é exatamente essa. E um ponto também muito essencial é que, de acordo com a nossa legislação, quando isso acontece, isso não vai gerar suspensão do processo, tá bom? Em nenhuma hipótese gerará suspensão do processo enquanto se edita, revisa ou cancela uma súmula vinculante. Essa é a visão que a gente deve estabelecer. E aí eu pego essas informações e já tenho o suficiente para responder a nossa questão. O item A falou que beta não tem legitimidade para requerer a edição de súmula vinculante. Eu estou falando de um município e eu estou falando de um município, pessoal, incidentalmente em um processo ele tem sim. Falso item A. O item B diz, ó, o requerimento de edição da súmula vinculante não suspenderá a tramitação do processo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Esse é o ponto que a gente vai destacar, porque não gera suspensão. Está lá no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 11.417, desculpa, artigo 3º da Lei 11.417 de 2006, a Lei das súmulas vinculantes. Então, não gerará a suspensão do processo. Por essa razão, não suspenderá. Item B de bola é o gabarito da nossa questão. Tudo bem? Aí vem lá o nosso item B e fala mais. Beta deve requerer em petição fundamentada que o Tribunal Regional Federal da respectiva região requer a edição de súmula. Não é o tribunal que vai requerer, é o próprio município, pode requerer incidentalmente. Item D, o STF somente irá apreciar o requerimento da edição de súmula vinculante caso seja interposto o recurso extraordinário no momento oportuno. Olha, pessoal, não precisa, né, de recurso extraordinário para edição de súmula vinculante, para propor essa edição. É um peticionamento que se faz ao Supremo Tribunal Federal. E o item E fala que o requerimento da edição de súmula vinculante não configura prejudicial externa em relação ao processo principal, mas deve ser assegurado contraditório com alfa em seu âmbito errado. Este ponto aqui não há, né? Ali é uma junção de processos. Existe um processo aqui, mas a análise é feita pelo Supremo Tribunal Federal de modo a entender se edita, cancela ou revisa uma súmula vinculante. Então, essas são as informações importantes, muito pertinentes para todos nós. Pega esses pontos, pessoal, e com isso eu já sigo em frente para a gente tratar da nossa próxima questão, de uma próxima temática. Esse aqui é um exemplo de uma prova de magistratura recente, juiz federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que se cobrou sobre a condição relacionada às súmulas vinculantes. E eu passo agora com vocês para a gente tratar da nossa próxima questão. Olha aqui comigo, por favor, essa nossa segunda questão. Questão bem recorrente, e eu trouxe essa questão porque ela acaba tendo uma noção de abrangência para nós quanto ao conteúdo. Foi cobrado na prova do Ministério Público do Estado de Goiás, promotor de justiça. Diz assim, ó: o governador do estado, membro Alfa, editou o decreto número X, regulamentando a lei estadual número Y. Por entender que o referido decreto avançara em espaço reservado à lei, tendo extrapolado, portanto, o exercício do poder regulamentar. A Assembleia Legislativa do Estado Alfa editou decreto legislativo número Z, suspendendo diversos dos seus preceitos. E resignado com o ocorrido, já que, a seu ver, o decreto XX limitara-se a regulamentar a lei estadual número Y, o governador questionou sua assessoria sobre a possibilidade de o decreto legislativo ZZ ser submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, sendo-lhe respondido corretamente que o decreto legislativo. Bom, repare que o que vai ser submetido é o decreto legislativo, tá bom?
Item A fala, pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade a exemplo de todos os atos emanados das estruturas estatais de poder. Item B, é ato de efeitos concretos, não tendo, portanto, conteúdo normativo, logo não é possível submetê-la ao controle concentrado de constitucionalidade. Item C, não pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, pois, para tanto, será preciso realizar o juízo de legalidade do regulamento, o que não é permitido nessa seara. Item D, por ostentar generalidade e abstração negativa, contrapondo-se à positiva do ato sustado, possui caráter normativo e pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade. E o item E fala que pode ser submetida ao controle concentrado de constitucionalidade, mas apenas se a suspensão de preceitos do decreto X tiver ocorrido por vício de inconstitucionalidade objetivamente verificável. Bom, pessoal, qual dos itens a gente deve marcar aqui? Analisei logo cada um dos itens, mas eu quero trazer algo importante para vocês. A gente sabe aqui nessa questão que acaba se encaixando nos objetos das ações. Estamos falando de controle concentrado de constitucionalidade. E aí eu gostaria de lembrar com vocês que as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ela tem seus respectivos objetos identificados tanto na Constituição como na legislação. E aí eu quero identificá-los aqui de uma forma objetiva. Vamos falar dos objetos das ações de controle concentrado de constitucionalidade. De controle concentrado de constitucionalidade. O que é que nós temos, tá, pessoal? Nós temos aqui 3 ações que merecem a nossa atenção. São a ADI, a ADC e a ADPF. Quando eu falo de ADI, eu estou falando da ação direta de inconstitucionalidade de uma forma bem genérica, tá, pessoal? Aplicando ali também, obviamente, para a ADO, tá? Eventualmente, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Além disso, nós temos a ADC e temos a ADPF. Beleza, são 3 ações aqui que a gente conhece como ações do controle concentrado. A ADI, ela vai ter por objeto o quê? De acordo com a Constituição e também a legislação, a Lei 98.608 de 99, leis e atos normativos federais. Além disso, nós vamos verificar também leis e atos normativos estaduais se encaixam como objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Valendo lembrar que aquelas provenientes do Distrito Federal cuja natureza seja estadual também se encaixa para cá. Beleza? Leis e atos normativos. Esse é um ponto importante. Quando eu falo de ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a gente vai entender que o objeto dela é mais restrito. Por que é mais restrito? Porque no caso da ADC se aplica, pessoal, somente a leis e atos normativos federais, tá bom? Não é cabível ação declaratória de constitucionalidade sobre lei e ato normativo estadual. Somente sobre lei e ato normativo federal. É o que a gente vai encontrar para cá. E além disso, também vale a pena a gente refinar esse raciocínio. Tanto a ADI como a ADC são ações de controle de constitucionalidade. E sabemos que a constitucionalidade no Brasil, quanto ao momento, somente é considerada como originária, pois uma norma ela pode nascer constitucional ou inconstitucional. Não existe a possibilidade de uma norma nascer constitucional e se tornar inconstitucional com o decorrer do tempo. Não. A inconstitucionalidade sempre é originária. Não há que se falar no Brasil nem de constitucionalidade, nem de inconstitucionalidade superveniente. É por isso, então, que a gente vai entender e refinar que no caso da ADI e da ADC, somente sobre normas que são pós-constitucionais, posteriores ao parâmetro do controle de constitucionalidade. E quando eu falo da ADPF, a gente entende que seu objeto é residual. Residual por quê, pessoal? Porque a ela cabe o resto. Todo o resto do que não for da ADI nem da ADC será da ADPF. Por exemplo, se perguntar uma lei, um ato normativo municipal, já que não é da ADI nem da ADC, vai ser de quem? A ADPF. Aqui está o cabimento para ela. Assim, então, a gente vai verificar sobre os objetos das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Eu pego essas informações, pessoal, e volto aqui para a nossa questão. Na nossa questão está falando sobre um decreto legislativo. Ser objeto de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade é possível? Eu respondo para vocês que sim, é possível. Só que eu queria refinar ainda mais aquele raciocínio que trouxe aqui. Quando eu falei leis e atos normativos, eu quero destacar que quando se fala de ato normativo aqui, pessoal, naturalmente são atos normativos
primários, tá bom? Ó, atos normativos primários. E o que são atos normativos primários? Atos normativos primários são aqueles que encontram seu ponto de validade na própria Constituição. Quando eu falo de decreto legislativo, ele é uma das espécies legislativas existentes lá no artigo 59 da Constituição. Processo legislativo compreende a elaboração de emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Os decretos legislativos ali se encontram. Naturalmente e nitidamente, eles sim podem ser objetos de controle concentrado de constitucionalidade por meio de ADI sem problema algum. Por isso, então, pessoal, que a gente vai destacar que o gabarito para nós é esse item D aqui, ó. Ostenta generalidade e abstração negativa, contrapondo-se à positiva do ato sustado, pois possui caráter normativo e pode ser submetido ao controle concentrado de constitucionalidade. Qual foi o problema nessa questão para muitos? É porque muitas pessoas confundiram o que está sendo o objeto aqui. Muita gente pegou o decreto do governador e colocou como objeto, mas não é indicado o decreto do governador. O que foi indicado pela nossa questão é o decreto legislativo. Não está se questionando aqui a constitucionalidade do decreto do governador. E aí eu lembro, o decreto regulamentar, aquele desenvolvido pelo chefe do Poder Executivo, é ato normativo secundário. Não confunda decreto legislativo com decreto regulamentar. E mais ainda, cuidado, não confunda o decreto regulamentar tradicional com o que nós chamamos de decreto autônomo, tudo bem? Decreto, que é como o chefe do Poder Executivo age, e o decreto autônomo, que também é desenvolvido pelo Poder Executivo privativamente, né? Como nós sabemos que ele pode delegar essa competência na forma do artigo 84, inciso 6 da nossa Constituição Federal, combinado com o parágrafo único, mas não vamos confundir. O decreto normal, né, aqui se regulamentar, que a gente entende, ele é um ato normativo secundário. Ato normativo secundário. Não é cabível ação direta de inconstitucionalidade sobre ele. Sabia disso? Este é um ponto importante. Já quando eu falar do decreto autônomo, este é ato normativo primário. No caso do decreto autônomo, ele pode ser objeto de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade? A resposta é que sim. Ele pode, por quê? Porque ele é ato normativo primário, ele encontra seu ponto de validade na própria Constituição. Está lá no artigo 84, inciso 6, quando diz que compete privativamente ao presidente da República, inciso 6, dispor mediante decreto sobre, aí alinear a organização da administração pública federal, quando não implicar em aumento de despesas nem criação e extinção de órgãos públicos, a linha B, a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. É o famoso decreto autônomo. Ele pode ser objeto de uma ação de controle concentrado? Pode. Por quê? Porque ele é ato normativo primário. Já o decreto regulamentar é ato normativo secundário. Portanto, diferencia inclusive essa atuação do Poder Executivo, tá bom? O gabarito da nossa questão é o item D, porque na questão se falou aqui de o objeto ser o decreto legislativo e não o decreto regulamentar feito pelo presidente, pelo governador de estado aqui no caso da questão. Portanto, um tema interessante, um tema que pode vir a ser cobrado na sua prova. Atenção quanto a isso e principalmente importante revisar sobre os objetos das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa próxima questão. E essa nossa próxima questão, durante o ano 2025, foi recorrentemente, né, o assunto aqui estabelecido, recorrentemente tratado em provas de concurso público para a magistratura. E aí eu vou até alargar isso daqui para outras bancas mais, pessoal. A gente viu a VUNESP cobrando sobre essa temática, a FGV cobrou muito sobre essa temática, que é a temática da nacionalidade. E o ponto tão simples era naturalmente a questão mais fácil da prova. Foi cobrado isso no TRF da 5ª Região, foi cobrado isso no TRF da 1ª Região, juiz substituto, foi cobrado isso no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe também cobraram, enfim, cobraram bastante. Cobraram até lá em São Paulo, né, só para a gente observar, algumas poucas semanas. Então, nós temos uma temática bem cobrada em prova pela banca FGV durante o ano 2025, e pode ser uma tendência para os demais anos, que é a temática dos direitos da nacionalidade. Olha o que é que diz aqui a nossa questão, que estabelece aqui um caso concreto como é peculiar para a banca FGV. Ana e Maria nasceram no mesmo dia e decidiram que seguiriam carreira política na República Federativa do Brasil. Vamos começar aqui por Ana.
Ana nasceu no território francês no momento em que seus pais, de nacionalidade brasileira e russa, se encontravam a serviço de uma indústria de cosméticos. Ao completar 18 anos de idade, Ana se naturalizou francesa. Beleza. Já Maria, por sua vez, nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade indiana, estavam trabalhando na embaixada espanhola, deixando o país logo em seguida. Tanto Ana como Maria completaram 19 anos ontem e passaram a residir em caráter definitivo no território brasileiro. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que, em relação à condição de elegibilidade consistente na nacionalidade brasileira, aí vem lá o item A, Ana e Maria são brasileiras natas. Item B, Ana pode optar pela nacionalidade brasileira e Maria é brasileira nata. Item C, Ana e Maria são estrangeiras, devendo passar pelo processo de naturalização. Item D, Ana é estrangeira, devendo se naturalizar brasileira e Maria é brasileira nata. E item E, Ana pode readquirir a nacionalidade brasileira, o que não depende de naturalização, e Maria é estrangeira. Qual desses itens aqui eu devo considerar, pessoal, por gabarito para a nossa questão? Repara bem que está pedindo para que marquemos o item correto, né? Isso é importante ser destacado. E está falando sobre nacionalidade. Bom, detalhes importantes, tá? Ana, ela nasceu no território francês e um dos pais dela tem nacionalidade brasileira. Já quando fala de Maria, ela nasceu no território brasileiro, os pais são de nacionalidade indiana e estavam a serviço da embaixada espanhola. Aqui eu já consigo tirar de uma forma bem objetiva a nacionalidade de uma delas. Você pode me dizer aí, de Maria, não é? Maria, pessoal, nitidamente é brasileira nata. Por que ela é brasileira nata? Porque a ela se aplica o critério de imposição estabelecido no artigo 12, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. E eu quero, inclusive, trazer aqui para vocês este ponto por revisão. Os brasileiros natos estão indicados no artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição Federal. Serão considerados brasileiros natos, diz assim a nossa Constituição. E aí, traz para nós, pessoal, 3 alíneas. Porém, eu quero fazer a seguinte definição. A nacionalidade brasileira originária será definida a partir de critérios estabelecidos pela própria Constituição Federal como lógica constitucional. Existe um critério inicial, que é o critério do jus solis, e existe um outro critério, que é o critério do jus sanguinis. O que é o critério do jus solis? O que é o critério do jus sanguinis? O critério do jus solis, pessoal, é o critério que está relacionado a partir do local do nascimento, em que a definição da nacionalidade está a partir do local do nascimento. Deixa eu logo ser objetivo. A gente vai entender que é um critério que se aplica a todos aqueles que estão nascidos no Brasil. Aqueles que nascem no Brasil, via de regra, serão considerados como brasileiros natos. É o que o texto da nossa Constituição nos traz. Nascidos no Brasil. E aí precisa de quê, pessoal? Precisa apenas de observar de uma forma objetiva o ato de ter nascido no Brasil. Mas devemos lembrar que é uma regra. Por quê? Porque existe uma exceção. Essa exceção se aplicando inclusive ao caso de Maria. Salvo-se filhos de pais estrangeiros, no caso não se aplicando ao caso de Maria, tá? Ó. Salvo-se filhos de pais estrangeiros, que estão a serviço de seu país. Que estão a serviço de seu país. Isso a gente deve observar, pessoal, quanto à condição aqui relacionada ao critério do jus solis, tá bom? Que estão a serviço de seu país. Beleza, a única exceção é essa. E aí o detalhe que nós sempre devemos lembrar é este seu país. Cuidado, não é estar a serviço de um país, e sim somente do seu país. Nesse caso, a gente tem a exceção. Por que que Maria é brasileira nata? Porque os pais são indianos e estavam no Brasil a serviço da embaixada espanhola. Se não estavam a serviço de seu próprio país, neste caso, nascido no Brasil, Maria vai se aplicar a regra que ela é brasileira nata. Já outro critério adotado no Brasil é o critério do jus sanguinis, que, como nós lembramos, jus sanguinis, direito de sangue, né? Podemos assim estabelecer. Em que no critério do jus sanguinis o que importa não é o fato de ter nascido no Brasil, mas sim o fato de ser filho de pai ou mãe brasileira. Filhos de pai ou de mãe brasileira.
E para tanto, pessoal, nós temos 3 possibilidades, tá bom? A primeira delas, a gente vai verificar de uma forma mais objetiva que todos aqueles que são filhos de pai ou mãe brasileira e qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, será considerado brasileiro nato. Qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, a serviço do Brasil, será considerado como brasileiro nato. Beleza, não precisa vir residir no Brasil de uma forma objetiva, vai ser considerado brasileiro nato nesta hipótese. Mas também existe outra alternativa, na verdade, uma outra circunstância que é composta de 2 alternativas. Caso, pessoal, o pai ou a mãe não esteja a serviço do Brasil, é o caso relacionado a Ana, é possível que ele seja brasileiro nato, ainda o filho nascido lá fora, Ana seja brasileira nata? Sim. Os filhos de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, sejam registrados em repartição brasileira competente, em repartição brasileira competente, competente, tá bom? Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou, aí eu quero que vocês destaquem bem este ou porque ele é importante, ou venham residir na República Federativa do Brasil, venham residir no Brasil, e optem a qualquer tempo, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pela nacionalidade brasileira. Este é um ponto muito importante que devemos aqui indicar. E com este ponto importante, pessoal, eu quero agora verificar com vocês a seguinte condição, tá bom? Você reparou que tem um ou, não tem? Bom, se o indivíduo nasce lá no estrangeiro, e esse indivíduo, então, é filho de pai ou de mãe brasileira, ele é registrado em repartição brasileira competente, lá no embaixado, no consulado que tem serviços cartorários. Feito o registro, o que é que ele vai ser? Brasileiro nato. Precisa vir residir no Brasil? Precisa não. Se foi feito o registro, ele já é brasileiro nato. Perfeito. Agora eu pergunto, o registro é ato de vontade do próprio indivíduo que vai lá se registrar ou dos pais desse indivíduo? Você vai dizer, professor, a criança não tem capacidade civil de se autorregistrar. De fato, não tem. Então é vontade dos pais. Se os pais não quiserem que o indivíduo se torne brasileiro nato, o que é que eles fazem? Nada. Só não fazer nada. É só não registrar. Mas esse filho perde o direito de ser brasileiro nato? Não. Por quê? Porque aí nasce a nossa segunda alternativa, o ou. Ou venham residir no Brasil e optem a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. O destaque agora eu dou para a maioridade. Por quê? Porque no registro eu sei que o indivíduo não tem capacidade civil para se autorregistrar. Mas com a maioridade, ele tem ou não tem capacidade civil, hein? Tem. Agora ele faz por vontade própria, não é mais por vontade dos pais. Então a Constituição traz essas 2 alternativas para que assim verifiquemos, pessoal, que ou é pela vontade dos pais ou é pela vontade do próprio indivíduo. Simplesmente. Esse ou é para garantir àquele indivíduo o direito de ser brasileiro, para impor. Inclusive, isso é o que chamamos de direito potestativo. É aquele direito que é imposto e para sua manifestação precisa somente de quê? Dessa opção. E a opção não é escolher se vai ter a nacionalidade lá fora ou a brasileira não, tá? A opção é pela manifestação. Assim, então, nós devemos indicar o artigo 12, inciso 1 da nossa Constituição. Bom, verificados esses pontos, eu volto para cá com vocês, pessoal. E o que é que eu vou entender? Ana nasceu no território francês, tudo bem. No momento em que seus pais, um de nacionalidade brasileira e outro de nacionalidade russa, se encontraram a serviço de uma indústria de cosméticos. Se o pai brasileiro ou a mãe brasileira não está a serviço do Brasil, o que é que precisa ser feito? O registro. A questão não falou do registro. Se ela não falou, eu não vou subentender por ela, tá bom? Ela não falou. Se não foi feito o registro, então o que é que precisa? Ana precisa optar pela nacionalidade brasileira vindo residir no Brasil.
E a nossa própria questão falou, né, que elas estavam residindo de caráter definitivo no território brasileiro. Portanto, vamos aqui buscar o nosso item adequado. Item A, dizer que Ana e Maria são brasileiras natas, está errada. Ana ainda não é brasileira nata. Aí vem lá o item B. Ana pode optar pela nacionalidade brasileira, pode sim, e Maria é brasileira nata. Esse é o item gabarito da nossa questão. Devemos marcar o item B de bola como gabarito para essa nossa terceira questão. Item C, Ana e Maria são estrangeiras, devendo passar pelo processo de naturalização, errado. Ana é estrangeira, errado. Ana pode readquirir a nacionalidade brasileira se ela nunca nem perdeu. Então, o item B de bola é o gabarito da nossa questão. É uma questão tranquila, pessoal, e eu estou aqui explicando para vocês sobre esses pontos, e haja vista que isso foi cobrado de uma forma bem recorrente durante o ano 2025 pela banca FGV. Não só em concurso da magistratura, tá? Muitos outros concursos em que a FGV foi responsável por organizar, ela cobrou sobre isso. Portanto, é importante a gente ter atenção a esses pontos de cobrança. É muito importante a gente observar isso e revisar, né? Eu sei que é básico, eu sei que é bem literal, mas às vezes essa literalidade ela nos escapa e às vezes também entender de uma forma mais objetiva, de acordo com a lógica constitucional, acaba facilitando na nossa mente. Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa quarta questão. Questão interessante, pessoal. Questão também muito recorrente. A FGV começou a cobrar isso aqui em janeiro de 2025 e cobrou isso em vários concursos. Foi cobrado na prova de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que é essa questão que a gente está falando. A segunda fase do delegado da Polícia Civil de Minas Gerais foi cobrado na prova do TRF da primeira região, juiz federal substituto, o TRF da quinta região. Olha, além disso, o auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, ela tem cobrado muito sobre essa temática e eu quero desenvolver com vocês sobre ela, tá bom? Em determinada relação processual, discutia-se incidentalmente, a compatibilidade da Lei Municipal X com a Constituição da República. A questão central cingia-se à identificação da possibilidade de esse diploma normativo, apesar de colidir com o superveniente artigo Y, ser aplicado apesar de colidir com o superveniente artigo Y da emenda constitucional número X, que tinha natureza de norma de eficácia limitada e de princípio programático. Ao analisar, o órgão jurisdicional competente decidiu corretamente que, bom, olha aqui cada um dos itens comigo. Item A fala, como a eficácia do artigo Y é limitada, a sua existência não compromete a aplicação da Lei Municipal X. Item B, apesar de carecer de regulamentação para a integração de sua eficácia, o artigo Y revogou a Lei Municipal número X. Item C, a revogação ou não da Lei Municipal número X deve ser avaliada em consonância com a lei que integrar a eficácia do artigo Y. Item D, a análise da referida compatibilidade somente pode ser realizada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o item E, o fato de ser um princípio programático, indica que o artigo Y tem função de direcionamento político, somente podendo ser cotejado com a norma da mesma natureza. Bom, temos aqui então os nossos itens postos, pessoal, e temos aqui uma temática muito recorrente cobrada pela banca FGV durante o ano 2025. Esta temática envolve algo muito importante, e esse algo muito importante geralmente é confundido com outro algo também importante, né? Vindo da mesma pessoa, do mesmo legado de pessoa. Vocês devem lembrar do professor José Afonso da Silva, já saudoso professor José Afonso da Silva, eternizado em suas lições e sempre que será lembrado aqui por nós no direito constitucional em obras que não têm data de validade, como a gente deve entender. E aí, pessoal, a gente sabe que, normalmente, quando fala de José Afonso da Silva, é para definição de norma de eficácia plena, contida e limitada. Só que, neste caso, a gente deve observar o seguinte, tá bom? A condição relacionada à aplicação aqui da norma não está relacionada à eficácia social, e sim à eficácia jurídica dela. E eu quero observar com vocês exatamente essa noção relacionada, tá, à eficácia jurídica. Bom, quero estabelecer para vocês esse ponto. Vamos falar de eficácia jurídica das normas constitucionais e não de eficácia social. Mas para isso eu vou colocar a seguinte afirmativa para vocês. Toda norma constitucional tem eficácia jurídica. Tem eficácia jurídica. Toda norma constitucional
tem eficácia jurídica, mas nem toda norma constitucional tem eficácia social. Quando a gente fala, pessoal, acerca da compreensão relacionada à norma de eficácia plena contida e limitada, a gente vai entender, pessoal, desculpa, deixa eu colocar aqui, ó, tem eficácia social. A gente vai entender que isso está relacionado à questão de aplicação social da norma. Quando eu falo de uma norma constitucional de eficácia limitada, eu posso dizer que ela tem eficácia jurídica porque toda norma tem, mas ela não tem eficácia social. Enquanto carecer de regulamentação para ser assim efetivada, ela não terá eficácia social, mas terá eficácia jurídica. E o que é eficácia jurídica? São os efeitos mínimos que toda norma opera. Para quem não sabe, toda norma constitucional opera efeitos jurídicos mínimos. Esses efeitos jurídicos mínimos, pessoal, eu quero analisar com vocês. São efeitos relacionados à compreensão de aplicação da norma, pessoal. São efeitos relacionados à aplicação da norma em que toda norma tem esses dois efeitos chamados por efeito revogador e efeito paralisante. Vou até puxar aqui para vocês esse ponto, tá? Ó, falou de eficácia jurídica, a gente vai entender que esta eficácia jurídica vai gerar para a norma dois efeitos jurídicos mínimos. Efeitos chamados de revogador e de paralisante. Toda norma tem isso, mesmo aquela norma considerada como de eficácia limitada. O que é o efeito revogador? Efeito revogador vem da noção de que toda norma, ela naturalmente tem a capacidade de revogar, ela revoga as disposições constitucionais anteriores. Nitidamente a gente sabe disso, que quando uma emenda constitucional ela é criada, nós temos, pessoal, a revogação da norma constitucional anterior, tá bom? Isso é natural, né? Revoga as disposições constitucionais anteriores, mas não para por aqui. E as infraconstitucionais anteriores que lhes sejam incompatíveis, Este é um ponto importante. Quando eu falo de norma infraconstitucional, eu estou diante daquelas normas legais, né? Podemos assim entender. E sabemos, pessoal, que quando uma norma legal é anterior à ordem constitucional, ela não é sujeita a um juízo de constitucionalidade, ela é sujeita a um juízo de recepção, já ouviram falar? Porque se ela for materialmente compatível, ela é reaproveitada. Se ela for materialmente incompatível, ela é revogada. Para quem não sabe, aqui vem na ideia de não recepção. E aí eu quero estabelecer para vocês que a partir deste ponto, nós devemos estabelecer a noção de não recepção, em que esta não recepção é igual a quê, hein, pessoal? A não recepção é igual a revogação. Então, se a norma não é recepcionada, isso quer dizer que ela é revogada. É o que nós encontramos nesta premissa. Então, o efeito revogador da norma vem disso. Toda norma constitucional, tá bom? Ela tem esse efeito revogador, seja ela de eficácia plena, contida ou limitada. Eu volto aqui para a nossa questão porque nós já temos o suficiente. Temos, então, uma lei municipal anterior a uma nova norma constitucional que é de eficácia limitada e de princípio programático. E digo para você, pouco importa se ela é de eficácia limitada e de princípio programático, porque o que importa para nós é ela ser uma norma constitucional. Toda norma constitucional tem um efeito chamado de efeito revogador. E o que é que vai acontecer então com a lei municipal anterior a uma nova norma constitucional em que esta lei municipal se tornou incompatível? Se ela é anterior, ela deve ser submetida a um juízo de recepção. Se ela é incompatível, o que é que essa emenda constitucional faz? Ela revoga a disposição constitucional anterior. E sim, o gabarito está bem aqui no nosso item B. Apesar de carecer de regulamentação para a integração de sua eficácia, o artigo Y revogou a lei municipal X. A palavra é revogar. Por quê? Porque se a norma não foi recepcionada, ela é revogada. E isso vem do efeito revogador que toda norma tem.
Podia ser norma de eficácia plena, contínua ou limitada, todas elas têm efeito revogador, tá bom? Esse é um ponto importante. E além disso, eu tenho que lembrar com vocês também, pessoal, que nós temos um outro efeito chamado de efeito paralisante, em que este efeito paralisante está relacionado a quê? A noção de que toda norma constitucional, independentemente de ser de eficácia plena, contínua ou limitada, será, pessoal, parâmetro para o controle de constitucionalidade. Parâmetro para o controle de constitucionalidade. Todas as normas, tá bom? Constitucionais têm capacidade de ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Este é o efeito paralisante que nós devemos observar. E diante desses efeitos mínimos que nós devemos aqui observar, nós temos então algo muito importante, que é, pessoal, a materialização dos efeitos jurídicos de toda norma constitucional, seja ela de eficácia plena, contínua ou limitada. Como eu disse para vocês, durante o ano 2025, isso aqui foi um dos assuntos mais abordados pela banca FGV, não só em concursos da magistratura, mas também delegado, auditor de controle externo, enfim. Nós verificamos todos esses pontos. Item B de bola é o gabarito da nossa quarta questão. Passo com vocês agora para a gente analisar a nossa quinta questão. Vem cá comigo, por favor, pessoal. Essa quinta questão, ela não é uma questão da banca FGV, até trouxe ela aqui para vocês, porque essa é uma aposta minha para o ano 2026, já observando uma tendência do que a FGV tem cobrado de prova, que é quanto à compreensão relacionada à organização do Poder Judiciário, que eu vou ser bem objetivo. Olha aqui comigo. À luz da Constituição de 88, analise, assinale o quesito correto em relação ao Poder Judiciário. Primeiro ponto, item A. É vedada a permuta de magistrados de comarca de igual entrância. Essa aqui, pessoal, é a minha aposta durante o ano 2026. Quando a gente fala de permuta de magistrados, nós temos uma temática que ainda não foi cobrada pela banca FGV em provas de magistratura, mas eu acho que vai ser cobrado. E quando a gente fala de permuta de magistrado, a gente sabe que há possibilidade, desde que seja de igual entrância, né, de igual nível funcional, e que seja de segmentos de justiça idênticos. Então, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Pará com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Se estão de igual entrância e mesmo nível funcional, é possível haver essa permuta. Assim como também existe a possibilidade de permuta entre magistrados de segundo grau. O desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, ele pode fazer a permuta com o desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O que não pode é entre segmentos distintos. Um juiz do TRT com um magistrado aqui da Justiça Estadual. Não é possível porque são segmentos distintos de magistratura. Portanto, falso aqui o item A, e eu quero lembrar com vocês, pessoal, da disposição do artigo 93, inciso 8A da nossa Constituição Federal, tá bom? Aí olha aqui comigo, por favor, o que é que dispõe o item B. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público funda-se-á por voto da maioria relativa do respectivo tribunal do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Pessoal, quando a gente fala, sobre a ideia de remoção, é possível mediante interesse público, mas na forma do artigo 93, inciso 8 da nossa Constituição, lá diz que é por meio da maioria absoluta. Se eu falo maioria relativa, contrário de absoluta, maioria relativa é a mesma maioria simples, o que torna falso para cá, tá bom? Artigo 93, inciso 8 da nossa Constituição é a fundamentação. Beleza. Item C. Os servidores não poderão receber delegação para a prática de atos da administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, o que está falso. A gente sabe que servidores eles podem praticar atos, que desenvolvem atividade meio do Poder Judiciário, só não pode atividade fim, e isso está presente no artigo 93, inciso 14. Ficando o nosso último item como o gabarito da nossa questão, nitidamente, que diz que 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, do Distrito Federal e território será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 6 pelos órgãos de representação das respectivas classes, o que compreende a literalidade do caput do artigo 94 da Constituição. E aí eu quero atentar vocês só para o seguinte ponto, pessoal. Quinto constitucional, é todo tribunal que adota isso, é? Não é. Sabemos que esta é uma forma de ingresso na carreira da magistratura, não tradicional, porque a tradicional é que você está fazendo, é o caminho que você está percorrendo, que é o concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Você ainda foi mais que foi o Exame Nacional da Magistratura, né? Você é habilitado, você tem
ali, né, o que se chama conforme eles falaram, né, que se chama de capacidade técnica para o exercício da magistratura, enfim, né, a capacidade para o exercício a partir da aprovação do Enem, mas não está na Constituição essa disposição, nós devemos lembrar que ela está em resolução do CNJ. O quinto constitucional é outra forma de ingresso. Interessante, quinto constitucional não precisa do Exame Nacional da Magistratura, não, deveria precisar, né? Já que, como o ministro Luiz Roberto Barroso dizia, que o Enem é para verificar se aquele profissional ele tem ou não capacidade, né? Se ele tem ou não a vocação para o exercício, se ele é ou não vocacionado, vamos colocar o Exame Nacional da Magistratura para ser ministro do Supremo, para ser desembargador de um tribunal por meio de quinto, enfim, né? Não querem colocar, mas tudo bem, vamos voltar para cá. O quinto constitucional o que é, pessoal? O quinto constitucional é a reserva de 1/5 das vagas dos tribunais. Só que eu quero lembrar com vocês que o quinto constitucional não é adotado em todo o tribunal. Nós temos o quinto constitucional aonde? Nos tribunais de justiça, nós temos nos tribunais regionais federais, nós temos nos tribunais regionais do trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. Só para lembrar que não é todo o tribunal que adota a regra do quinto. E quando eu falo do terço constitucional, é uma outra forma de ingresso na magistratura, mas esta é específica para um único tribunal. Qual é o tribunal que adota a regra do terço constitucional, em que a fração destinada de vagas é de 1/3? Bom, é um tribunal chamado de Superior Tribunal de Justiça. Com isso, então, pessoal, nós temos no item D de dado o gabarito dessa nossa quinta questão. E com isso, então, chegamos ao nosso ponto final de aula, tá bom? Antes de a gente encerrar a nossa aula, eu gostaria de deixar mais uma vez à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no meu direct, que terei maior prazer de lhe ajudar. E lá no meu Instagram você vai poder também acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal do curso do GRAN, tá bom, pessoal? Com isso, então, a gente encerra a nossa participação. Quero dizer a todos vocês que foi uma excelente oportunidade de estar aqui perante vocês. Agradeço demais a todos vocês pela participação. Quero desejar-lhes aí, né, um excelente dia e a gente se encontra em outra oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Valeu!